Que a graça e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam o seu guia. Que a presença do Senhor seja a bússola na sua vida. Não há lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Quando Deus está no comando dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus planos, dos seus projetos, pode ter certeza que Ele vai te guiar e te conduzir por terreno plano e seguro. O próprio Salomão fala em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Uma coisa é você fazer da sua cabeça, fazer pela cabeça dos outros, fazer porque todo mundo está fazendo, ir porque todos estão indo, falar porque todos estão falando, tomar decisões baseadas nas decisões dos outros. E outra coisa totalmente diferente é eu aprender a confiar e a depender de uma direção de Deus. Deus nunca vai te dar uma direção para você terminar no fundo do poço. Deus nunca vai te dar uma orientação para te jogar numa cova profunda e ali você perecer. Deus nunca vai te dar um endereço, um mapa, uma ordem para você cumprir essa ordem e terminar num abismo profundo. Pelo contrário, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, quando você confia nele, Ele toma conta, Ele cuida, e Ele é uma parceria. Aquilo que é da sua alçada fazer, Ele não fará por você, mas onde você não tiver mais condição de caminhar, esteja certo de que Ele te conduzirá, de que Ele te segurará pela mão e te ajudará a fazer o que você não tem condição nenhuma de realizar. A vida com Deus é uma caminhada conjunta. É maravilhoso. É aprender a confiar, é aprender a depender, é aprender a entregar o melhor. Certos de que Deus já entregou o seu melhor por nós. É por isso que nós precisamos ter uma decisão nas nossas vidas. Ou agradar a carne, a nossa natureza humana, as nossas paixões desenfreadas, os nossos desejos, as nossas vontades, ou agradar a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque é impossível eu agradar as minhas vontades e agradar a vontade de Deus. Eu realizar os meus prazeres e também querer desejar os prazeres de Deus. Eu querer fazer, como que eu posso dizer, com que se cumpram os meus projetos, achando que serão melhores que os projetos de Deus, porque eu preciso decidir, ou é do meu jeito ou é do jeito dele. Ou eu vou viver dirigida pelo Espírito Santo, ou da minha própria cabeça, do meu próprio ego, a minha própria carne, essa natureza humana, louca, desenfreada, que quer seguir as suas próprias vontades. Deus me traz à memória o filho pródigo. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo do bom e do melhor, um pai que o amava, não deixava faltar nada, tinha o seu irmão, mas ele achava que o melhor era viver longe do pai, lá fora, viver as suas vontades, os seus prazeres, gastar o dinheiro que era dele, até que ele, sim, teve muitos prazeres, gastou tudo. E quando já não tinha mais nada, ele lembrou que na casa do pai tinha tudo. Que até os empregados do pai comiam melhor do que a única comida que ele desejava. Naquele momento que ele já não tinha mais um centavo, que era a comida dos porcos. Que em nome de Jesus nós valorizemos a presença de Deus. Porque tem gente que só valoriza depois que perde. Tem gente que só abraça quando é rejeitado. Só procura quando é abandonado. Só se arrepende quando já não tem mais nenhum recurso. Está literalmente à beira da sepultura. Que possamos voltar enquanto é tempo. E entender que a vontade de Deus sempre será melhor do que a nossa. Que os pensamentos dele passam muito longe dos nossos. E são muito melhores.
No livro de Romanos, capítulo 8, Paulo escreve aos irmãos de Roma, a partir do versículo 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É por isso que vale a pena estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, porque eu preciso decidir, ou eu vou ser guiada pela minha vontade ou pela vontade do Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, pelos seus próprios prazeres desenfreados, pelas suas paixões inflamadas, não pode jamais agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se de fato pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, assim para que também participemos de suas glórias. De sua glória. Eu já vivi muitos e longos anos agradando a carne, mas hoje eu não tenho dúvida. Melhor ainda é agradar a Deus e ser cheio do Espírito de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, se lance sem medo, e o mais certamente ele fará. Vale a pena servir a Deus.